Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Interessante que o pastor Paulo, ele sempre está falando que me ama, e eu digo para ele recíproco que é verdadeira. Mas depois que ele me coloca para pregar depois do bispo divino, eu já fiquei preocupado. Falei, será que ele me ama mesmo? O supervisor nacional vem aqui, prega, dá uma palavra daquela de ontem. E eu vim aqui até para ouvi-lo. E de repente, eu sou a próxima vítima. Brincadeira, pastor Paulo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Evangelho de João, capítulo 19, apenas o verso 30. Amém? Glória a Deus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Você pode fechar seus olhos e orar comigo? Te damos graças, Senhor, porque esta é a Tua palavra, poderosa e penetrante, capaz de separar juntas e medula, alma e espírito. Nós estamos aqui para pregar, Deus, sob a direção do Seu Espírito. Peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que eu esvazie dos meus conhecimentos naturais, daquilo que é meu apenas, e o Senhor assuma o controle da minha vida, para que esses irmãos ouçam a voz do Senhor e não a minha, para que eles enxerguem o agir e o operar do Senhor e não aquilo que eu sei fazer. Eu te peço em nome de Jesus, alimente-nos nessa noite através da Sua palavra. Convido ao Senhor Espírito Santo para estar permeando os nossos corações, trabalhando em cada um de nós, de uma maneira tal que seja inesquecível nas nossas vidas. É isso que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amados, quem aqui já teve uma dívida? Deixa eu ver, quem já teve uma dívida, além de mim? Irmãos, estar endividado é uma coisa terrível. É importante dizer também que às vezes nós temos alguns compromissos que estão muito bem controlados, isso não pesa no nosso bolso, mas uma dívida geralmente pesa um pouco mais. Eu já tive algumas dívidas na minha vida, e eu me lembro de alguns fatos que ocorreram comigo. Eu me lembro que uma vez estava pastoreando a igreja, nós estávamos construindo, e o meu carro parecia mais uma carreta, porque eu carregava tudo que você possa imaginar dentro do meu carro. E depois de um tempo, alguém me aconselhou e disse: pastor, compra um carro novo para o senhor. E eu disse: querido, nós estamos construindo a igreja, eu pego o meu próprio salário e devolvo para a igreja para construir, eu não tenho condição de comprar um carro. Não, pastor, olha, estão financiando o carro de uma maneira bem tranquila, vá lá e dê uma olhada. Eu falei: tudo bem. Irmãos, eu gastei 5 minutos para comprar um carro, e gastei diversos anos para terminar de pagar. E é interessante que para entrar numa dívida é fácil. Eu cheguei e conversei com o vendedor, e ele sorri para a gente. Se tiver algum vendedor de carro, me perdoe. Eles dão um sorrisão, parece estar fazendo o melhor negócio da sua vida, pega na sua mão, aleluia, parece que ele dá uma glória a Deus. E você pega aquele carnê que parece uma Bíblia, não é verdade? Você põe o carnê debaixo do braço e sai alegre. 60 prestações. Você põe debaixo do braço e fala: aleluia, eu fiz um ótimo negócio. Você paga a primeira e fala: sangue de Jesus tem poder. E você vai pagando esse carro, e o carro precisa mudar, trocar o motor, e você continua pagando. Chega um ponto que quando chega na última prestação, o que nós queremos falar é essa frase: está consumado. Terminei de pagar. Acabou, porque o sofrimento é tão grande para chegar no final da dívida, você pensa: meu Deus, eu não acredito. E alguns até rendem o espírito, falam assim: agora eu posso morrer em paz, porque eu terminei de pagar o carnê. E eu também paguei outras coisas. Eu me lembro que eu financiei um apartamento em 14 anos. E fui pagando, falei: Jesus Cristo, eu tinha cabelo quando eu comprei esse apartamento. Tem muito tempo. Terminei de pagar o apartamento e mais uma vez eu quis falar o quê? Está consumado, totalestai, está pago. Não é verdade? Continua a situação, e nas semanas passadas eu estava desafiado a preparar uma mensagem para essa noite. Por quê? O tema é extremamente forte. Os pregadores são exímios, e eu chegaria depois do bispo divino. Falei: sangue de Jesus tem poder, divino, eterno, e eu prego depois dele. E interessante que quando nós falamos do favor extremo, nós temos que entender o significado do extremo. Se nós medíssemos aqui esse púlpito, quais seriam as extremidades desse púlpito? Daqui, o início,
até aqui que é o final. O favor extremo, então, é um favor que depois dele você não pode ter nada. É o limite, é o final, é o topo. E eu fui desafiado por Deus para preparar essa palavra, e pelo pastor Paulo também. E eu logo pensei nessa dívida. E vivendo esse momento de mensagem, preparando essa palavra para vocês nessa noite, eu me pego numa situação porque eu estou construindo uma casa e não estou morando nesse lote. Não tem como morar, estou construindo lá. Fui para a casa do meu sogro passar um tempo e estou alugando um lugar para ficar. E nessa situação eu pensei, uau, eu vou comprar um apartamento que é melhor pagar um aluguel. Sentei com o corretor, conversamos um pouco e quase que eu apertei a mão dele de novo. Eu falei, não, agora eu vou calcular. E ao final daquela conversa muito amistosa, cafezinho aqui, cafezinho ali, balinha, chocolate, muito bom, ele disse para mim, são apenas 350 prestações. E eu estava feliz. Eu falei, disse assim, eu preciso raciocinar. Quero ensinar para você, homem que está aqui, quer tomar uma boa decisão, use essa frase, vou falar com minha mulher. Dá tempo de pensar, irmão, essa frase é abençoada. Me salvou, me livrou do laço do passarinheiro. E eu disse para ele, olha, eu vou conversar com minha esposa. Falei, não, tudo bem, sem problema nenhum. Quando eu saí, que eu fiz conta de quantos são 360 meses. São 30 anos. Falei, meu Deus, eu não sei nem se eu vou estar vivo quando eu terminar. Pode ser que essa dívida vai ficar para os meus netos. Sangue de Jesus tem poder. E depois ele disse, me ligou de volta e falou, olha, se para o senhor 360 vezes não está muito bom, nós podemos fazer em 420 vezes. Falei, mas é bom demais para ser verdade. Mas você não está entendendo para onde é que eu estou caminhando? Eu prometo que eu vou chegar no local. Depois de perceber essas coisas, essas questões relacionadas a dívidas, eu comecei a pensar na minha própria vida. E quantas dívidas eu já tive? E eu começo a pensar no pecado, entendendo que o pecado também é uma dívida. E quantas vezes eu já cometi pecado? E eu comecei a calcular, porque eu já estava com a calculadora na mão, não é isso? E comecei a pensar sobre quantas vezes nós pecamos ao longo da nossa vida. Se eu fosse calcular apenas os meus pecados, eu diria para você que seriam coisas incontáveis. A impressão que tenho é que quando eu vou falar de mim mesmo, não de você, de mim mesmo, e começo a pesar quantas vezes eu já pequei, eu me sinto como uma calculadora de 2 dígitos, que você vai calculando, de repente ela dá erro, porque ela não tem mais capacidade de calcular, tamanho é um número, uau, o que é isso? São dígitos demais, e a calculadora trava e diz, erro. Você precisa então pegar uma calculadora científica e começar a colocar fórmulas, para colocar dezenas, centenas, milhares, centenas de milhares e assim por diante. E eu começo a pensar então de uma forma mais ampla, quantos pecados nós teríamos juntos se eu calculasse os meus e os do pastor Paulo. Se eu começasse a calcular os pecados da Igreja de Deus, Jardim Europa. Mas se eu ampliasse um pouco mais e calculasse os pecados do bairro Jardim Europa, e se ainda sobrassem dígitos, imagine só quantos pecados nós temos em Uberlândia, nessa cidade linda que eu amo. E se tentássemos avançar um pouco mais, vamos calcular o pecado do estado de Minas Gerais. Oh meu Deus! E se calculássemos a dívida que tem o Brasil com Deus? E se calculássemos a dívida que tem o mundo com Deus? Agora datando da Mesopotâmia lá atrás, há 2.500 anos atrás, até a data de hoje, quantos pecados nós teríamos no mundo? São contas que nós não fazemos. Nós passamos desapercebidos porque não gostamos de calcular, eu sei, e nem precisamos ficar contando pecado, mas nós temos que ter noção da dívida que nós já tivemos com Deus. Jesus Cristo na cruz do Calvário, cabe-me uma explicação rápida, no final do texto, para voltar para o está consumado. A palavra diz que ele disse está consumado, logo em seguida rendeu o Espírito. Então estou começando de trás para frente. Sabe por que Jesus rendeu o Espírito? Aqui vai uma explicação teológica. Porque a morte não tinha poder de levar Jesus. Então Jesus se entrega, dizendo, eu sou o sacrifício, eu me entrego. Morte,
Você tem o direito nesse momento. É para que se cumpra a Escritura. Então eu estou falando do homem, do nome do Senhor mais poderoso do universo. Quando eu cito está consumado, eu não estou falando de qualquer um de nós. Eu estou falando daquele que não tinha pecado. Segundo os grandes pregadores, e a palavra de Deus também, eu gosto dessa exposição, Jesus Cristo falou pelo menos 7 frases na cruz. 7 palavras definem o que ele falou na cruz do Calvário. São elas, de maneira rápida: perdão, primeira palavra. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esperança, segunda palavra: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Terceira palavra: responsabilidade. Mulher, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe. Quarta palavra: sacrifício. Meu Deus, por que me abandonaste? Quinta palavra: humanidade. Tenho sede. Sexta palavra, vou na sétima e volto na sexta. Sétima palavra: entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E sexta palavra que eu voltei: está consumado. Quando nós falamos sobre essa palavra ou essa frase, está consumado, nós temos que entender 2 coisas importantes. Primeiro, que ela tem uma conotação diferente do que para todas as outras profissões da terra, a frase que ele falou. Segundo, era uma palavra mais usual que nós imaginamos. Os povos usavam essa palavra. Por exemplo, os servos, os escravos, os trabalhadores, quando recebiam uma tarefa do seu senhor, eles faziam, executavam a tarefa, voltavam no seu senhor e dizia: Totelestai, terminei a tarefa, está pago, está feito, está resolvido, pronto. Mas não apenas os servos, os sacerdotes também utilizavam essa palavra. Ao executar os trabalhos oficiais do templo, depois de falarem com Deus, depois de oferecerem algo para Deus, depois de oficiar qualquer coisa, eles diziam: Totelestai, está pago também, terminei a tarefa. Mas os comerciantes também usavam, os artistas também usavam, os escritores também usavam. Por exemplo, o artista de pintura, quando pintava um quadro, ele colocava o quadro na parede, afastava-se do quadro, olhava para o quadro e dizia: uau, Totelestai. Eu imagino que o próprio Deus tenha dito essa palavra para si mesmo, quando criou a humanidade, viu o homem e disse: tudo era bom, está tudo feito, tudo perfeito, o homem é a coroa da criação. Então, nós enxergamos que essa frase, quando dita, nos dá a noção de finalização, de conclusão, de ter chegado ao final. Finalizo aqui com esses exemplos com os comerciantes. Os comerciantes, antigamente nós não tínhamos dinheiro como hoje, boleto como hoje, não tinha WhatsApp também. Você vê que o mundo era um sofrimento, não é verdade? Tantas coisas que nós não tínhamos, mas eles tinham um bloco, e nesse bloco existiam as notas promissórias, e eles faziam dívidas e anotavam na promissória. À medida que você fosse pagando, você recebia a promissória de volta, e ele colocava quitado e escrevia: Totelestai, está pago, na sua promissória. Porque se amanhã ou depois alguém te questionasse, você apresentava exatamente essa promissória. Mas atenção para o que eu vou dizer nessa noite. A história segue. E essa multidão de dívidas do pecado, elas vêm acompanhando a humanidade. E elas começam onde? Lá em Gênesis. Lembra lá? No momento que Deus começa a executar juízo, começa a dar as penas para cada um como um juiz. Ele começa a dizer: olha, para você, serpente, isso. Olha, homem, para você, aquilo. Olha, mulher, para você, isso. Olha o que ele diz para a serpente. Gênesis 3,15. A primeira profecia messiânica, ou seja, a primeira profecia a respeito de Jesus, foi dada pelo próprio Deus. Deus olha para a serpente e diz: olha, serpente, eu quero dizer que você vai ferir o calcanhar dele, mas ele te esmagará a cabeça. Sabe o que eu quero dizer? Que lá atrás, no momento em que o homem entra na primeira dívida com o pecado, o Senhor diz: essa dívida existe, ela é real, há uma picada no calcanhar, mas vai vir alguém que quitará essa dívida. Daí para frente, então, começa uma coisa interessante. Há dentro do Éden o primeiro sacrifício. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, porque a palavra diz que os homens, o homem e a mulher, estavam nus. E a palavra diz que o Senhor pegou uma pele
e os cobriu. Amém, irmãos? Estão me acompanhando? Uma pele. Como é que eu tiro a pele do animal sem matar o animal, sem imolar o animal? O próprio Deus fez o sacrifício porque o homem havia pecado. Ou seja, daí para frente, todas as vezes que houvesse pecado, deveria haver uma morte para expiação. Deus então mata o cordeiro, tira a sua pele e cobre o homem e a mulher com essa pele. Os aquece. E quando você olha para isso, você vai entender expiação. Diga comigo, expiação. Todo mundo sabe o que é expiação, mas pouca gente sabe o que significa expiação. A palavra expiação significa encobrir. Encobrir. Então todo pecado, aconteceu um pecado, precisava ser expiado, precisava ser encoberto. Então o que Deus faz? Houve um pecado, alguém tem que morrer, cobre o pecado. Atenção, muita atenção. O tempo vai passando e surge o sacerdócio. E o sacerdote passa a oficiar a respeito do pecado de uma maneira muito interessante. Todas as vezes que alguém pecava, que nós pecamos, precisava que alguém morresse. E esse animal, esse sacrifício que deveria ser oferecido, tinha algumas características a respeito desse sacrifício. Nós sabemos que existia um comércio, onde se vendiam pombas, rolinhas, vendiam carneiros, e as pessoas compravam e iam sacrificar. Mas o que pouca gente sabe, que não era passar lá como ingresso, pegar o animal e ir para o templo, negativo. Existia um padrão, um procedimento que deveria ser seguido. Número 1, o animal que deveria servir para expiação de pecados, ele ou deveria ter nascido na sua casa, ou deveria ter sido comprado há mais de 2 anos. O que significa isso? Imagina você, se você tem na sua casa, eu vou pegar o exemplo de um cachorro, que é mais fácil. Hoje as pessoas estão até escovando dentro do cachorro, é verdade ou não é? Escova dentro do cachorro, o cachorro dorme com as pessoas, é uma beleza. Cada um pode fazer o que quiser, irmão. O cachorro é seu. Só estou comentando, porque tem cachorro hoje que escova dente, é só isso. Pet shop está virando um negócio milionário. Então hoje, nasce na sua casa um cachorrinho. Eu tenho 3 lá em casa. Não gosto de nenhum, mas tenho 3. Mas tem quem gosta, e quem gosta manda. Misericórdia, Jesus. Brincadeira, mas eu tenho 3 mesmo. Estão juntos lá, mas tem 3. Todos pequenininhos. Nasce um cachorrinho, a primeira coisa que você faz com um cachorro é dar o nome. É verdade ou não é? Isso te cria vínculo. Nasceu o cachorrinho, você fala, uau, isso aqui é o Snoopy. Branquinho, é Snoopy. Aqui nessa noite vai ser Snoopy, amém, irmão? Snoopy. Nasceu o Snoopy, branquinho, lindinho. Ah, é o Snoopy. Aí todo mundo pega no Snoopy. O Snoopy pula, faz uma bagunça na casa. Daqui a pouco ninguém consegue mais viver sem um Snoopy. Semanas passam, você viaja, você fala, compraram comida para o cachorro? Olha, eu preciso viajar, eu vou ficar uma semana fora. Precisa achar alguém para cuidar do cachorro. Como é que vai ficar o Snoopy? E as pessoas então vão criando vínculo. Atenção. Aí de repente você comete um pecado. E ao cometer o pecado, Deus fala, alguém tem que morrer. Aí você fala, Senhor, eu não vou morrer, não vou matar minha esposa, é o Snoopy que vai. Uau, que interessante. Você deveria pegar o animal. É você. É quem está oferecendo para o sacerdote, para Deus, que deveria colocar o animal no altar de sacrifício. Tem que haver pessoalidade. Então o que você deveria fazer? Piar o animal, amarrar o animal, as patinhas aqui, 2, coloca o animal no altar de sacrifício, 1,30 m, coloca ele lá em cima, depois que colocou lá em cima, se fosse matar o animal de maneira comum, seria imolado. Você deveria cortar a garganta do animal. Uau, o que é isso? Está parecendo filme de terror, não é isso? Novela da Globo está pior, então pode continuar acompanhando aqui. Então, cortar o pescoço do animal, o sangue deveria ser vertido. E olha que coisa interessante, você olhando para o Snoopy e dizendo, Snoopy, eu não queria fazer isso com você, Snoopy. Mas infelizmente eu pequei, Snoopy. E o sacerdote, vão lá, filho, mola, mata o bicho. Não, eu não queria, olha, sacerdote, eu gosto demais desse cachorro. Falei, mas pecou, então tem que matar. Mas eu tenho um carinho por esse cachorro, mas alguém precisa morrer. Então você mata o Snoopy. Snoopy morreu, você vai para casa triste. Mas tem uma vantagem nisso aí. Você está com a consciência limpa porque o seu pecado foi expiado, encoberto. Como é que o sacerdote então fazia no momento da culpa? Ele transferia a responsabilidade. Pegava o animal, colocava aqui, mão direita na cabeça de quem pecou, mão esquerda no animal. E orava, Senhor, eu transfiro o pecado desse homem para esse animal.
e transferia. Jogou o pecado aqui, pum, sangue derramou, pecado expiado, pecado encoberto. Mas pare para pensar junto comigo, que todo pecado que fora expiado ou encoberto, ainda assim não estava resolvido. Porque ninguém, por maior que fosse a oferta, o sacrifício, ninguém conseguia tirar o pecado do mundo. Imagine você se matássemos todos os animais da terra. Será que encobria todos os nossos pecados? Claro que não. Então é uma causa sem limite, insolúvel, não dá para resolver. Mas a palavra do Senhor nos afirma que João Batista estava batizando no deserto as pessoas que iam ter com ele, e de repente ele olha e vê alguém descendo, lá em João 1:29, e ele diz uma frase que muda, que altera toda essa dívida, todo esse carnê que nós estamos com ele ao longo da história. Ele olha para alguém vindo descendo, e esse alguém é Jesus, o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o Senhor das galáxias, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele a qual o Pai deu um nome que está acima de todo nome. Ele vem descendo no Jordão, e João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não falou que encobre o pecado do mundo. Ele não disse: eis o Cordeiro de Deus que vai morrer e vai solucionar parte dos problemas. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira, que arranca, que acaba com o pecado no mundo. Essa palavra de João é profética. E se você entender essa palavra de hoje, você vai sair daqui voando. Não sei se você já observou sobre a grande mentira que o diabo tem colocado na cabeça dos cristãos. A grande maioria das pessoas vive por essa mentira. As pessoas chegam na porta da igreja e de repente estão com problemas, e elas chegam na porta da igreja, a primeira coisa que o inimigo joga como seta é: você não é digno de entrar aí. É verdade ou não é, irmão? Você está com pecado, você errou, você falou aquilo lá com a sua esposa, você não pode entrar. Você ofendeu alguém, aí não é seu lugar, seu pecador. As pessoas então já estão vivendo cabeça baixa. Cristãos, homens e mulheres de Deus, às vezes você vai na igreja, eu prego em igreja, que as pessoas estão há 40 anos cabeça baixa. Você conversa com as pessoas, está parecendo um rádio: ó céus, ó vida. O que está acontecendo então? Será que nós não entendemos? Atenção para o que eu vou dizer, querido. Jesus fala um pouquinho sobre a sua obra na cruz do Calvário. Quando ele diz está consumado, Jesus está falando de coisas extremamente profundas. Quando Jesus diz está consumado, ele não está falando uma coisinha que talvez serve para 5 pecados. Quando ele diz a obra está concluída, está consumado, totelestai, ele está falando de uma coisa que serviria para o passado, para o presente e para o futuro. Nosso Deus é transcendente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Primeira coisa, quando ele diz essa frase, está dizendo a missão está cumprida. Irmão, nós temos que entender a missão de Jesus. Nós colocamos várias funções em Jesus, várias, mas a função máter de Jesus é morrer e ressuscitar. É o que faz o evangelho ter sentido, é o que resolve o problema da humanidade. É o único Senhor em toda a terra que morreu pelos seus servos. Não existe ninguém que tenha feito o mesmo. Jesus então entrega a sua vida, a coisa mais preciosa, por mim e por você, pelo amor. Quando nós vamos para João 3,16, e me perdoe a emoção de falar isso, quando eu entro nesse texto, dá vontade de parar tudo, porque eu penso que o favor extremo de Deus é o amor. Não existe nada que consiga alcançar o amor de Deus. Quando a palavra do Senhor diz, quando João está escrevendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é porque ele não encontrou uma palavra para definir o amor de Deus. O amor de Deus é imensurável, o amor de Deus é incomensurável, o amor de Deus é inexplicável, o amor de Deus é inatingível, ele é intangível. O amor de Deus é algo tão precioso que nós não conseguimos nem entender. O amor de Deus alcança pessoas que nós jamais alcançaríamos. O amor de Deus alcança as pessoas que nós excluímos. O amor de Deus alcança as pessoas que nós não amamos. O amor de Deus alcança os nossos inimigos. O amor de Deus alcança o pedófilo. O amor de Deus alcança o homicida. O amor de Deus alcança todos os homens, os políticos corruptos. O amor de Deus está lá. Nós não conseguiríamos, irmãos. Nós não conseguiríamos trazer todos para a mesa.
Nós não conseguiríamos conviver talvez com João Batista, com Judas Iscariotes. Nós queremos viver sempre com João Batista, pessoas que falam a verdade de caráter ilibado, mas não é assim que é a vida. Mas o amor de Deus alcança todas as pessoas. Eu penso que o amor de Deus, sabe, o favor extremo de Deus se dá também em João 3,16. Não sei se você já estudou a respeito disso, mas João era chamado de apóstolo do amor. Ele era o único homem que Jesus, enquanto estava triste com o que estava acontecendo na humanidade, Jesus inclinava a cabeça no seu ombro. Jesus chorava com ele. Jesus abraçava João. Eu imagino que João é aquele cara do abraço, que te abraça sempre, que te aperta, que quer te beijar, sabe? João era isso. E João vai definir: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Uau! Vamos trocar as palavras. Olha, Deus amou tanto o mundo que eu não sei nem explicar. Deus amou o mundo de uma forma tão grande que eu não consigo colocar aqui. Ainda que eu seja utilizando uma linguagem rebuscada, eu não encontrarei palavras em nenhum dicionário da terra que possa explicar. Por isso eu escrevo: de uma tal maneira. Talvez você está aqui hoje pensando que Deus não te ama, e o que você não sabe é que Ele te ama tanto, mas tanto, que você não consegue nem explicar. Lázaro, o cantor, diz uma coisa interessante: por que me resgatou? Por que me queres, né? Tanto assim? Por que o Senhor me quer tanto? Talvez ele olhe para ele e fala: Senhor, eu estou cheio de pecado, eu não valho nada, a minha vida é uma vida que não vale a pena. E Deus dizendo: eu estou apaixonado por você, eu te amo, meu filho morreu na cruz do Calvário por sua causa. Segunda coisa, nessa obra, quando ele diz está consumado, o que acontece no mundo espiritual é o pagamento definitivo de nossas vidas. Às vezes, irmãos, nós vivemos, como eu disse aqui um pouquinho antes, nós andamos de cabeça baixa. Você já viu alguém endividado, irmãos? Bem endividado? Você já viu alguém endividado sorrindo? Se você vê, pode internar, que deu problema. O cara endividado está de cabeça baixa, irmão. O cara endividado não está namorando como antes. O camarada endividado, irmão, está deprimido. Ele vai andando assim, sabe, cabeça baixa. Você manda ele dar glória a Deus, fala: glória a Deus. Endividado. Agora imagina um homem que acabou de receber R$1 milhão. Ele entra cantando e dançando aqui dentro. É ou não é? Você não sabe nem por quê, porque ele não quer falar agora, porque senão tem que dar o dízimo. Mas ele já entra: aleluia, pastor Paulo. É ou não é? Cheio de vida. Ô varão, o que eu preciso que eu faça aí? Eu vou cantar, tocar e pregar hoje. Deus é maravilhoso. Tem pessoas que estão assim, estão com a conta recheada. Você vai cumprimentar com a paz do Senhor e começa a gritar no seu ouvido: aleluia, Deus é bom demais. Está cheio da grana. Paga um jantar para a gente aí em nome de Jesus. Então o que eu quero dizer para você, querido, é que há um pagamento definitivo de todas as nossas vidas. A palavra do Senhor diz em Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Irmão, sabe o que significa isso? Olha só, a cédula está aqui, é a dívida, é o seu carnê. Olha o que o apóstolo está falando quando ele cita esse texto aos Colossenses. Existia uma cédula, existia um carnê, existia uma dívida. O Senhor pega essa cédula, depois de ter morrido na cruz do Calvário, Ele pega essa cédula. A palavra do Senhor diz que nós somos rodeados de tamanha nuvem de testemunha, amém? Que o diabo está ao nosso derredor, toda hora tem alguém querendo nos acusar por algum pecado nosso, é verdade ou não é? Jesus Cristo pega a cédula, escreve na cédula Tetelestai em letras garrafais, entra com essa cédula, prega essa cédula na cruz do Calvário e diz: eu quero que todos vejam, eu quero que todos observem, que o fato de eu ter morrido nessa cruz do Calvário está dando a cada um de vocês o direito de dizer que vocês estão livres da dívida do pecado. Vocês não têm mais nada que pagar a ninguém. Está pago, está pago, está pago, está pago, está pago. Hoje pela manhã eu senti um pouquinho desse está pago, e ninguém sabia o que eu ia pregar. Eu acordei logo pela manhã, tive uma reunião com o bispo divino, ele foi embora, e eu cheguei no hotel. Quando eu cheguei, olha, ele já deixou tudo pago. Eu falei: isso é bom demais, e eu nem pedi. Irmãos, é isso que Jesus fez, isso é favor.
Favor é algo imerecido, não é porque você merece, é porque Ele quis fazer. Não tem nada a ver com você querer, não tem nada a ver com você merecer, tem a ver com a vontade dEle. Ele diz: eu te amo e pronto, eu te quero e pronto, eu te perdoo e pronto, está pago. Olha que coisa interessante, querido, falando a respeito disso, um homem muito famoso, Martinho Lutero, conta em um dos seus livros uma história muito interessante. Ele estava numa masmorra, né, numa prisão, e ele estando nessa prisão, ele começa a escrever, e de repente quando ele começa a escrever, ele decide escrever sobre os seus pecados. Talvez ele fez o que eu fiz esses dias aí. Eu me senti o mais pecador do mundo, mas depois que eu vi que Jesus Cristo me disse que está tudo consumado, eu falei: agora eu sou o mais santo da terra. Ele começou a escrever sobre os seus pecados, e ao escrever sobre os seus pecados, você sabe que o diabo não tem poder de ler a sua mente. A única coisa que o diabo não tem poder de fazer com você é ler a sua mente. Então por isso que nem tudo você pode pronunciar, tem coisa que você tem que calcular aqui dentro. Então o inimigo vai jogando seta, ele joga seta na sua mente, mas não pode ler o que você está pensando. Olha que interessante. Então Martinho Lutero começa a escrever sobre os seus pecados, e ele diz que um ser se apresenta a ele, e no momento que ele está escrevendo sobre o seu pecado, esse ser fica animado, ou seja, queria acusá-lo. Ele escreve um segundo, um terceiro, um quarto, e diz assim, em alta voz: ah não, tenho mais pecados, e começa a escrever mais pecados, mais pecados, mais pecados, mais pecados, e esse ser está animado, tipo assim: opa, esse aí está todo sujo mesmo. Ele escreve mais pecados, mais pecados, mais pecados, depois ele coloca uma vida e escreve: mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Talvez o que falta na sua vida é um mas, essa conjunção que muda história. Nós às vezes temos que parar, é verdade, eu pequei, eu errei, eu sou um pecador, mas Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Esse rosto baixo, esse semblante caído, depois do mas de Deus, precisa levantar. Continua aqui. Olha que coisa interessante, está tudo pago. Nós não precisamos levar nos ombros nada além daquilo que Ele nos deixou. Nada. Canção de Anderson Freire. Nós às vezes queremos carregar tanta coisa. O cristão gosta de tanto sacrifício, irmão. Eu lembro de um pastor amigo meu, eu vou falar com cuidado aqui porque está sendo gravado, né? Pastor amigo meu, de uma igreja aí, ele falou, a igreja dele está lotada. Falou comigo: pastor, Deus está me honrando, sabe por quê? Eu falei: por quê? Porque eu gosto de me humilhar, pastor. Eu falei: é mesmo? Mas o que você está falando? Que segredo que é esse? Pastor, quando eu vou orar, eu abro a tampa do vaso, coloco o rosto lá dentro, eu me humilho. Eu falei: mas o que tem a ver uma coisa com a outra, varão? Para com isso, meu irmão. Hoje a igreja está maior, ele parou com esse negócio. Nós às vezes somos assim, irmãos. O Senhor não quer, Ele não precisa desse tipo de sacrifício para nós, porque em Mateus 9,13 diz: portanto, ide pregai o que significa misericórdia quer e não sacrifícios, pois eu vim para resgatar o justo. Não vim para resgatar o justo, mas sim os pecadores. Se você quer fazer algo que impressione a Deus, o obedeça, o ame, o defenda, entenda o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por você. Olha que coisa interessante, João 4,38: eu vos enviei para ceifar o que vocês não plantaram, outros realizaram o cultivo, e vós usufruístes do labor deles, o Salvador do mundo. Sabe o que Deus está dizendo? Nós que estamos no século 21, no ano 2018, nós não precisamos fazer mais nada, porque a obra que precisava ser feita já foi feita na cruz do Calvário. Quem convence as pessoas da justiça, do pecado, do juízo, não é a sua eloquência, não é a sua mensagem que ganha alma, é Jesus Cristo, morto lá na cruz do Calvário, mas ressuscitado. É o Espírito Santo de Deus convencendo o homem da justiça, do pecado, do juízo. O que ganha as pessoas para Deus não é a nossa beleza, não é o nosso currículo, é Ele. Está feito. Outra coisa, Filipenses 2,13 já disse para vocês que Ele que opera em nós tanto o agir quanto o efetuar. Sabe o que eu quero dizer para você? Davi Sassi também gosta de dizer essa frase: até o desejo de te adorar vem de ti mesmo. Você está pensando que você está aqui, e você é que desperta em você o desejo de adorar? Eu quero adorar. Não, nós somos tricotômicos, temos corpo, alma e espírito. Rapidinho aqui, contando uma coisinha para você de teologia sistemática, né? Você pega essa tricotomia, corpo, alma e espírito. Alguns chegam aqui e adoram apenas com o corpo, pulam, gritam, levantam: estou adorando, pastor, aleluia. O que você está sentindo, varão? Calor. Lógico, está pulando, dançando. Alguns outros também conseguem até ir mais profundamente. Eles estão cantando
dançando e pulando, chorando. Aí você pergunta, irmão, você está chorando? Eu não sei nem porquê, pastor. E o culto tem que ser racional. Se eu não sei nem porque eu estou chorando, será que é adoração? Eu estou emocionado. Não, a palavra dura, né? Mas é verdade. Mas temos algo mais profundo, que é o centro do homem, corpo, alma e espírito. Sabe o que é o espírito? Aquilo que foi soprado por Deus lá no Éden, lá no boneco de barro, quando Deus soprou o espírito. Nós estamos aqui, às vezes, sente algo dentro de você, e talvez você no início não consiga entender, aí de repente você percebe, olha, o Senhor está falando dentro de mim, tem uma movimentação aqui que não é emoção, isso aqui não é a minha carne, existe algo dentro de mim que está comunicando com o Criador, é o Espírito que está dentro de você, que comunica com o Criador, que é o Pai, dizendo, esse momento é um momento de adoração, há alguma coisa diferente aqui, e que nessa noite nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. É o próprio Deus que desperta em você o desejo de adorá-lo. Às vezes nós calamos a voz do Espírito. É verdade que nós muitas vezes estamos fazendo algo errado, mas o Espírito está gritando, dizendo não faça. Nós às vezes não queremos fazer algo, e existe lá o Espírito gritando, faça, adore, cante, pule, pregue, aleluia, profetize. Sabe quando você está aqui, tem uma palavra de Deus para dar para um amigo, para um irmão da igreja? Aquela voz fica dizendo para você, vai lá, fala com ele, você diz, não, eu não quero falar, vai lá, fala com ele. Meu Deus. Um homem conta que, lá em Belo Horizonte, ele teve uma experiência muito tremenda com Deus, eu vou comentá-la rapidinho. Ele estava na sua casa, ele era um pastor, estava dentro da sua casa e disse que sentiu-se motivado pelo Espírito Santo de Deus, a levantar e a orar. Então ele se posicionou para a oração, começou a orar, e o Espírito Santo falou com ele, sai daí agora, pegue um ônibus e vai na praça da rodoviária. Ele diz, na praça da rodoviária agora, de madrugada? Falou, essa voz é de Deus, não, essa é a voz do inimigo, não é possível, né? Deitou de novo, e a voz de novo, levanta, pegue um ônibus, vai para a praça da rodoviária. E ele pensou, loucura, mas eu vou fazer isso. Levantou, pegou o ônibus, se arrumou e foi. Chegando na praça da rodoviária, um deserto tremendo, parecia até o Negueb, né? Deserto. Chegou lá, não tinha nada, uma viva alma. Ele falou, Senhor, que obra é essa que o Senhor quer que eu faça? Aí o Espírito Santo falou no coração dele, eu quero que você grite aí agora, Jesus te ama, não faça isso. Mas para quem, Senhor? A voz não falou nada. Jesus te ama, não faça isso. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Meu Deus, vou pagar um maior mico. E o Espírito Santo, movimento, que o Espírito Santo de vez em quando faz a gente pagar uns micos, irmão. Mas tem que pagar, que alguma coisa já foi paga, viu? Você está pensando que é normal ficar pulando e gritando e caindo e dando glória? Não é não, o pessoal olha para a gente e fala, esses caras são loucos. É, mas nós não somos desse mundo, todos extraterrestres. O Senhor então olhou, aquele pastor olhou para o local, não tinha o que fazer, o Espírito Santo não ia parar de insistir. E ele disse, Jesus te ama, não faça isso. Olhou, tipo assim, meu Deus do céu. Fala de novo. Senhor, de novo, já falei. De novo. Jesus te ama, não faça isso. Terceira vez, fala de novo. Meu Deus do céu. Jesus te ama, não faça isso. Aí o Espírito Santo falou assim, a obra está feita. Pô, não é possível, Senhor. Só me trouxe aqui de madrugada na rodoviária, dei 3 gritos e vou voltar para casa? Voltou para casa chateado. Falou, esse negócio eu não consigo entender essa vontade de Deus, tem alguma coisa errada nisso aí. Os anos passam. De repente ele está na sua igreja pregando a palavra, e surge um jovem lá na porta da igreja. E esse jovem está conversando com o diácono, conversando e não parava de conversar com o diácono. O diácono vem então até o pastor e diz, pastor, tem um jovem ali atrás, ele quer dar um testemunho. E ele falou assim, mas que testemunho que é? Pastor, ele falou que ele não sabe, ele veio andando, ele não é daqui, Deus falou com ele, entra nessa igreja e conta o testemunho aí. E ele não entendeu o porquê, mas disse que quer contar o testemunho. O pastor então sentiu que era algo de Deus, falou, vou deixar contar, mas avisa para ele, que se ele falar alguma coisa errada, eu vou tomar o microfone. Falou, tudo bem, o jovem chega, assume o púlpito e diz, irmãos, eu não sei porque eu estou aqui nessa noite,
mas uma voz disse para eu vir aqui contar esse testemunho nessa igreja, eu não sei porquê, mas talvez os irmãos vão entender o propósito de Deus nessa noite. Eu quero dizer para os irmãos que eu era usuário de drogas, a minha vida era uma vida perdida, eu morava no centro de Belo Horizonte, estava num momento da minha vida crucial, de repente eu peguei um revólver 38 e decidi que ia dar cabo da minha vida, coloquei o revólver no meu ouvido e disse, eu vou me matar. No momento que eu fui puxar o gatilho, eu escutei alguém gritando, não faça isso, Jesus te ama, não faça isso. Eu tirei o revólver do ouvido e disse, meu Deus, o que é isso? Será que só existe mesmo? Não é voz da minha cabeça, é porque eu usei droga demais, coloquei no ouvido de novo, e eu ouvi a voz mais uma vez, Jesus te ama, não faça isso. Eu disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, fala pela terceira vez, porque se o Senhor falar da terceira vez, eu vou entender que é a voz do Senhor, e de repente eu coloquei, e ia puxar, eu escuto aquela voz, Jesus te ama, não faça isso. Eu joguei o revólver fora, caí de joelho, e comecei a chorar, e falei, Deus, perdão pelos meus pecados, e hoje eu estou aqui, não sei porquê. Ele olha para o pastor estava chorando, e dizendo, Deus, hoje eu entendi, porque o Senhor me mandou na rodoviária, Deus levou o homem na igreja dele, para contar o testemunho, para a edificação da sua própria fé. Nosso Deus é poderoso, irmãos, nós não podemos duvidar do que Deus pode fazer. Deus tem propósito em todas as coisas. Terceira grande obra que Deus faz, que me chama a atenção, é o direito permanente de posse. Nós às vezes andamos pelas ruas sem entender que nós já temos um dono, mesmo depois de receber de Deus o seu favor. O favor de Deus está em nós todos os dias, o seu amor que eu digo aqui, favor extremo de Deus, mas nós não entendemos algumas questões. A palavra do Senhor diz que agora nós somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, tão logo herdeiros juntos com o próprio Jesus. 1 Pedro 2,9 nos ensina algo tremendo. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, ou povo de exclusividade de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós às vezes, pastor Paulo, nós andamos e esquecemos que já temos um dono. Nós andamos por aí sem pensar nisso. O meu cunhado, alguns anos atrás, passou por uma experiência que serve para essa noite. Lá em Belo Horizonte tinha uma danceteria famosa chamada Três Lobos. Uma danceteria muito famosa, muito famosa. E ele havia se desviado, e ao se desviar ele falou, agora eu vou entrar no mundão mesmo, agora eu vou aproveitar tudo que eu não aproveitei. Parece que já é coisa que o crente quer fazer, né? Fica na mente dele. Se um dia eu desviar, já está proclamando, se um dia eu desviar, eu vou fazer tudo que eu não fazia antes. E ele então decidiu, agora eu vou aproveitar tudo. Nunca foi numa boate, agora eu vou na boate, vou aproveitar. E ele chegou naquela danceteria, parou, pediu uns negócios lá para beber, uns negócios muito doidos lá. Eu não entendo nada de bebida, tá? Nunca bebi. Então ele começa lá a aproveitar uma bebida, outra, aquela coisa toda, e de repente começa o momento de dançar, e todos estão dançando. Aí aparece um, faz um passo, o outro pega a menina e dança. Ele ali no meio, o colega dele que levou, e falou com ele, cara, vamos lá dançar, vamos para a pista, mano. E ele falou, que isso? Não, vou ficar por aqui mesmo. Ele falou, não, vamos para a pista, mano, agora que vai agitar o negócio. E ele então foi para a pista. Quando chegou na pista lá, ele decidiu dançar. E quando ele começou a dançar, olha a dança do homem. Ele começou a dançar e bater palma, ó, só aqui, ó, aquela dança. O cara que estava tocando virou para ele e falou assim, você é crente, cara, essa dança é de crente. Sabe o que eu quero dizer para você? Você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas ainda assim você é propriedade exclusiva de Deus. Deus te vê, onde você estiver Deus te vê, você é dele. Talvez você está escondido, tentando fugir de Deus, tentando fugir do seu chamado. Deus está falando, eu já te comprei, você é meu. Aleluia! Continua aqui, já estou terminando. Vocês foram comprados por um alto preço, não se tornem escravos dos homens. 1 Coríntios 7, 23. Acaso vocês não sabem que os vossos corpos é santuário de Deus, e que habita em vós é o Espírito que foi dado por Deus? Meu Deus, tremendo isso aqui. Pois Ele resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, e quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Essa palavra talvez não tenha a aplicação correta que eu vou usar aqui, mas pelo menos no sentido figurado. Desafie Deus nessa noite a perdoar seu pecado. Será que você pode ganhar de Deus? Será que o sangue de Jesus não é suficiente para te perdoar? Então você tem que se livrar dessa culpa. Você às vezes fica vivendo o tempo todo pensando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei aqui, eu errei lá. Jesus nos ensinou uma vez, aquele que mais cometeu pecado, lhe foram perdoados, esse tem a maior gratidão.
Vocês se lembram lá de Maria Madalena? Você se lembra da mulher que ajoelhou aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, pegou os seus cabelos e enxugou os seus pés, e chega então o dono da casa e diz: que é isso, Senhor? Você não sabe quem é essa mulher, não? Essa mulher é terrível, faz coisas abomináveis. Essa mulher tem tanto pecado. Jesus amado, essa mulher é pecadora demais. Jesus olhou para ela e falou assim: olha, eu cheguei na sua casa, você não me ofereceu água, você não lavou meus pés. Ela, pelo contrário, lavou os meus pés com suas lágrimas, secou as lágrimas com os seus cabelos e ela me beijou. Uau! Jesus olha para ele e fala assim: eu perdoo. Ele usa o singular: eu perdoo todos os seus pecados. Uau, isso mexe comigo. Eu perdoo todos os seus pecados. É esse mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Ele é o próprio Cordeiro de Deus. Aqui eu finalizo. Jesus Cristo, Ele entrou exatamente no altar de sacrifício com a oferta mais pura. Ele é o Cordeiro imaculado de Deus, o Cordeiro sem defeito, aquele que ninguém precisa comprar, porque o preço foi pago por Ele e pelo próprio Pai que o enviou. Jesus Cristo, quando morre na cruz do Calvário, Ele dá uma ordenança para mim e para você, como se dissesse para nós aqui agora em primeira pessoa: eu já paguei todas as suas dívidas. Quando você sair do hotel, sair do restaurante, você não precisa acertar, porque eu já acertei. Eu deixei o número do meu cartão de crédito. O número do meu cartão de crédito é o DNA do meu sangue. Todas as vezes que você pecar, é só buscar no banco que tem uma gota de sangue para desfazer esse pecado. E eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele não faz apenas expiação de pecado, Ele tira, Ele arranca o pecado do mundo. Por isso que a palavra diz que aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais, o que prostituía não prostitua mais, porque o Senhor é capaz de transformar a vida. É por isso que eu estou aqui e você está aqui nessa noite. Nós às vezes esquecemos disso, que Jesus Cristo nos remiu de todo pecado, que Jesus Cristo nos lavou de todo pecado. Nós nos esquecemos que hoje a nossa veste está alva mais do que a neve. Como eu disse, a maior mentira do nosso adversário é que nós temos dívida com o passado. Se hoje você ouve essa voz no seu coração, se hoje de repente você é confrontado pelo próprio adversário dizendo: olha, você não é tão amado assim. Sabe qual a dificuldade das pessoas, irmãos? Serem amadas. E elas descobrem então nessa noite, vocês descobrem nessa noite, que o favor extremo de Deus é o amor que Ele tem, que é diferente de tudo que nós pensamos. Irmãos, se o céu fosse meu, talvez existiriam pessoas que não iriam. Eu diria: o céu é meu, eu levo quem eu quiser. Mas o céu é de Deus, Ele leva quem Ele quiser. Não é dentro do meu conceito, dentro do seu. O que vale não é a nossa opinião, é o amor de Deus, que alcança todos os homens. As pessoas hoje estão carentes de amor. Os filhos hoje crescem sem a presença dos pais. As pessoas hoje infelizmente trocam o amor, o carinho por um brinquedo, um celular, tantas coisas. Está causando um problema muito grande na nossa geração. Alguns anos atrás eu estava pregando, eu observei que o esposo de uma irmã da igreja, ele ficava o tempo todo parado lá na porta. Ficava lá na porta lá. E esse homem, ele era muito bravo, assim, um jeitão assim, meio rude, ficava parado na porta. E ele não era alcançado, porque todas as vezes que terminava o culto, alguém chegava perto dele e já tinha ido embora. Mas ele assistia, ouvia a mensagem, ficava até o momento dos avisos, começava a avisar ele ir embora. Eu comecei a observar isso, e eu estava com um microfone sem fio como esse, e num dia eu decidi, eu estava pregando sobre o amor de Deus também, né? E eu desci, antes de terminar a mensagem, e já fui caminhando para o lado dele. Falei: Jesus, me dá graça agora. O homem era bravo demais. E eu desci, fui andando para o lado dele, fui pregando. Falei: ó, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Talvez você nunca foi amado pelo seu pai. Eu abracei ele, ele ficou durão assim. Ele tentava sair do meu abraço, eu apertava ele de volta, e ele durão, e eu já tentando sair fora, que se ele me desse o cruzado era problema. E eu abraçando ele de lado assim, fui chegando de lado e abraçando, apertando. De repente eu apertei ele, abracei ele, e ele aceitou aquele abraço com muita dificuldade. E de repente ele me abraçou por cima e começou a chorar copiosamente, e não parava de chorar. Ele chorava, me molhava todo, chorava. E meu Deus, tem lágrima demais aqui. E eu apertei ele, abracei ele, e quando eu terminei,
A igreja, eu não consegui terminar de pregar. Aí eu, antes de concluir a mensagem, todo mundo estava orando, o grupo de louvor começou a cantar. Grupo de louvor, pode vir para cá, por favor. Começou a cantar aquela bênção toda, e eu abraçado com ele chorando. Ele vai no meu ouvido e fala comigo assim: pastor, obrigado, pastor. Sabe por que eu nunca abracei ninguém? Porque o meu pai nunca me abraçou. Esse é o primeiro abraço que eu recebi na minha vida. Eu quero dizer para você, querido, que está aqui nessa noite, que talvez o que você precisa é só do carinho de Deus, e o que Ele tem para você não é só o carinho, Ele tem amor. O Senhor Jesus Cristo tem amor por você nessa noite. Esse é o favor extremo de Deus. Ele foi capaz de te amar tanto que morreu no seu lugar. Ele foi capaz de te amar tanto que pagou todas as suas dívidas. Você que está aqui nessa noite tem que entender que você é amado de Deus. Nós vivemos um tempo em que tantas pessoas são abusadas sexualmente, tantas mulheres, e às vezes guardam isso para a vida toda, nunca falam, mas Deus já viu. Quem não podia ver, viu. Talvez ninguém sabe, talvez seu pai não sabe, sua mãe não sabe, talvez foi alguém da família, talvez ninguém saiba. Você nunca quis falar, tocar no assunto, mas Deus viu. E o que Ele vai fazer com você é te abraçar e te apertar e dizer: você é minha amada filha, eu te amo demais. Talvez você, homem, tenha passado pelo mesmo. Talvez você se decepcionou com algum amigo, talvez alguém traiu você, talvez alguém te prejudicou, talvez alguém tentou te destruir, e você não fala dessas questões, e é por isso que você fica com a cara amarrada. Sabe o que Deus disse para Caim antes de matar Abel? Deus olhou para Caim e falou: Caim, por que deixaste desclarir o seu semblante? O que significa isso? Caim, por que você está de cara feia? Atrás de uma cara feia sempre tem um problema. Está escondido, mas está aí. Falou: por que você está com a cara feia? Ele disse: não é nada não. Não é verdade isso? Tinha matado o irmão, depois ele perguntou: cadê seu irmão? Ué, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Todo rude, todo bravo. Irmãos, as pessoas são bem resolvidas espiritualmente, elas não têm essa rispidez. As pessoas são bem resolvidas espiritualmente, elas entenderam o amor de Deus, que elas são pecadoras, mas o amor de Deus, o sangue do Senhor já as purificou de todo pecado. Todo homem e mulher bem resolvido espiritualmente sente-se um devedor de Deus. Todas as pessoas que tiveram pecados perdoados, ele olha para o outro de forma diferente, porque quem já beijou a lona da vida nunca mais é soberbo. Quando você sofre, você olha para as pessoas com mais humanidade. Quando você é traído, você olha para as pessoas com mais carinho, com mais amor. Quando você perde tudo, quando você vai na lona, quando você perdeu todo o dinheiro que você tem, você olha para um pedinte de maneira diferente. Quando ele chega perto de você e fala: olha, me dá um dinheiro aí para almoçar, você olha para ele e pensa: uau, eu já passei por coisas semelhantes. Dr. Dennis Maguire, antigo supervisor mundial da Igreja de Deus, fez uma coisa marcante e eu nunca mais esqueci. Ele contou essa experiência, eu quero compartilhar com vocês em alguns segundos. Ele disse que o filho dele pegou um menino na rua, menino de rua, levou para a casa dele e falou assim: papai, eu queria que o meu coleguinha, já era coleguinha, coração bem resolvido, irmão, todo mundo é bom para você, né? Meu coleguinha, eu queria que ele almoçasse conosco hoje, papai. Aí o pai olhou para ele: mas onde você achou esse menino? Dr. Dennis, pastor da Igreja de Deus, dos Estados Unidos, um homem extremamente rico. Falou assim: eu consegui ele lá na rua, papai. Ele estava na rua, estava pedindo, falou que estava com fome, e eu trouxe ele, meu coleguinha, para almoçar com a gente. O pai chegou perto do menino e falou assim: meu filho, você pode almoçar aqui, mas é só com uma condição. Ele falou: pois não, senhor, eu quero ver você comer, pode ser? Ele falou: pode. E ele então chama as empregadas e diz: eu quero que vocês preparem um banquete, como alguém que fosse uma autoridade nessa tarde. E eles prepararam um grande banquete, todos pegaram as melhores vasilhas, e sentou ele, o filho e o rapazinho. Ele falou que fez questão de colocar a cabeceira da mesa. E quando ele estava ali, pediu para servir o menino comia, parecia que nunca tinha comido na vida. E ele repetia 1, 2, 3 vezes. E o doutor deles começou a olhar para ele, ele começou a chorar. E ele diz: irmãos, eu nunca me senti tão cristão, porque quando eu olhei para aquele menino, eu senti que eu era a mão de Deus para ajudá-lo. Eu quero dizer para você, querido, que os seus pés são os pés de Deus, suas mãos são as mãos de Deus, seus olhos são olhos de Deus, aleluia, para abençoar as pessoas que precisam. Seu bolso, sua carteira tem que ser a carteira de Deus, seu carro tem que ser o carro de Deus, sua casa tem que ser a casa de Deus. É por isso que a igreja primitiva tinha um lema: cada casa uma igreja, cada crente um ministro. Todos nós temos o sacerdócio real do Senhor, todos somos pastores e ministros de Deus para anunciar o evangelho. Nossa casa é a igreja, nossa vida é a igreja, nosso coração é a igreja, nosso coração é Jesus, nossa casa é
Jesus, nossa vida é Jesus, nosso andar é Jesus, nosso tocar é Jesus, nosso enxergar é Jesus, porque nós estamos cheios do favor extremo de Deus dentro de nós. Talvez você está aqui pensando: será que eu sou amado mesmo? Eu afirmo que você é. Por isso que você está aqui nessa noite. Não é para me ouvir pregar, eu não mereço tamanha honra. É porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Talvez existam pessoas que não viriam, mas aos 45 do segundo tempo, o Espírito Santo foi lá e mexeu e falou: vai que eu tenho uma coisa para você. Talvez você não soube interpretar a voz de Deus quando disse isso, mas eu quero dizer que Deus te trouxe aqui para um propósito bem específico. O favor de Deus vai te alcançar. E hoje simboliza o ano de 2019. Significa que você vai entrar esse ano diferente. Se você viveu até hoje sem dar um sorriso, se você viveu até hoje com um rosto rude, se você viveu até hoje reclamando da vida, eu quero dizer para você que olha o extremo aqui, ó. Início, final, destino, extremo, o amor extremo de Deus. Nada na terra é mais forte do que o amor de Deus. O amor é extremo, o amor de Deus é incomparável, o amor de Deus não pode ser medido, não tem nada daqui para frente, o amor é o limite. A palavra do Senhor diz: você pode fazer qualquer coisa. Se você falar em outras línguas, isso significa poder. Falar em outras línguas significa poder. Mas se você não tiver amor, você não é nada. Se você for um poliglota e não tiver amor, você não é nada. Aí eu falo de profissões. Se você for um juiz e não amar, você também não é ninguém. Se você for um delegado e não tiver amor no seu coração, você também não é. Se você for o pastor mais famoso do Brasil e não tiver amor, não significa nada. E o texto de Coríntios fala mais: se você falar na língua dos anjos, sabe o que significa isso? Interpretar as profecias, conhecer os enigmas de Deus, ter o acesso a Deus, conversar com os anjos, conversar com Deus, ainda que você seja íntimo dele e não tiver amor, você também não é nada. Você é como um sino que retine, significa nada. Meu Deus, eu quero dizer para você que o que nos define como cristãos é o amor. O que nos define como filhos de Deus é o amor. E esse amor te alcança nessa noite. Você pode ficar de pé. O amor de Deus veio aqui e está enchendo essa casa. O amor de Deus está enchendo essa casa. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa as decepções que você causou para Deus, para sua família, para o seu pastor, o amor de Deus te alcança nessa noite. O amor de Deus é capaz de fazer por você coisas que ninguém pode fazer. O amor é capaz de abrir portas que ninguém pode abrir, porque o amor é inexplicável. Senhor maravilhoso Deus, consumado, está tudo pago. Você não deve mais nada. Você é livre. Aleluia. Receba o amor de Deus nessa noite.
Receba o amor de Deus essa noite sobre a sua vida. Senhor, se você crê que essa noite é uma noite profética, eu te convido para algo profético. Eu te convido para algo profético nessa noite. Pastor Paulo, se o senhor puder, vem aqui para frente. Escolha mais 2 obreiros junto com o senhor. 2 pessoas de sua confiança. Fique desse lado aqui, isso é profético. A senhora, por favor, do lado de cá, por gentileza. Eu quero 2 homens, e eu quero que escolha mais 3 mulheres. Ludmila está ocupada, pode ficar aí, meu filho. 3 mulheres e 3 homens, apenas isso. É algo profético de Deus, é o favor extremo de Deus, é o limite. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Talvez você está aqui, mas ainda não aconteceu na sua vida. Precisa de algo ainda, está faltando alguma coisa em você. Talvez você seja um quase cristão. Você não tenha condição de assumir isso, mas sabe, olha, Senhor, tem alguma coisa ali que eu preciso melhorar. Preciso de mais uma mulher aqui, por favor, uma obreira aqui. Está vindo? Isso. Senhora minha querida, por favor, fique aqui. Eu disse que isso aqui é profético. Aleluia. Esses irmãos estão aqui representando Jesus na sua vida. Elas também estão representando Jesus, o amor de Jesus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer um desafio com você. E hoje a mensagem, pastor Paulo, a finalização é diferente. Às vezes nós gostamos de mão na cabeça, palavras proféticas. Eu sou profeta, eu profetizo no nome do Senhor, sem problema nenhum. Falo em língua estranha, sou pentecostal demais. Mas Deus quer algo diferente hoje. Amém? Você crê nisso? Nós vamos pregar através do nosso testemunho. Já deixa o pedido dentro do gasofilaço. O que vocês vão fazer? Olha, homem do lado de cá, homens aqui, mulheres aqui. Vocês vão sair do lugar de vocês. Eu quero que vocês venham aqui dar um abraço a essas pessoas. A ministração na sua vida é só um abraço. É só, sabe, talvez tenha tanto tempo que você não pega em alguém, você encosta em alguém. Talvez você está pegando na mão das pessoas igual cirurgião plástico. Cirurgião plástico não pode apertar muito a mão das pessoas. Você vai pegar na mão dele e faz assim, ó, Pai do Senhor. Talvez você precise de um aperto firme, sabe? Ô irmão, estou aqui com você, ó. Quero ser Jesus na sua vida. Vós sois sacerdócio real, povo adquirido de Deus. Vocês não devem mais nada para ninguém. Não deve mais nada para ninguém. Por isso nessa noite entenda que é levantar o queixo, estufar o peito e andar como vencedor. Porque o Senhor te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós andamos em novidade de vida. Não existe ninguém que está aqui nessa noite que não esteja andando em novidade de vida. Deus te chamou, Ele morreu por você. Seu filho morreu na cruz do Calvário, mas te deu vitória. Quando Ele pega a cédula e bate lá, é uma figura de linguagem na cruz do Calvário. Ele está dizendo aos principados e potestades, ou seja, vocês das hostes espirituais podem até questionar, mas qualquer um desses filhos, eu quero dizer que eles são meus e já estão perdoados. O diabo não pode te acusar. Os espíritos malignos da região celestiais não podem te acusar. O espírito territorial aqui em Uberlândia não pode te acusar. Alguém pode dizer, aquela mulher é uma mulher de rua, ficava na esquina tal, acabou. No momento que você levanta a mão e fala, Jesus, eu recebi o Senhor agora no meu coração, eu sei que o Senhor é o meu Salvador, acabou, está pago. Você tem que entender isso. Isso é profético. Você pode sair do seu lugar enquanto os irmãos cantam. Saia daí, o pastor Paulo e os irmãos que estão aqui, abraça como vocês quiserem. Se tiver alguém que você quer apertar mais, você aperta, segura. Se tiver que chorar, você chora. Amém? Você pode sair do seu lugar. Vem receber esse abraço de Jesus Cristo na sua vida. Olha, tem pessoas se abraçando por aí, que coisa linda. Vem receber esse abraço.
Saramanagaçou e alabás. Atraído pela redenção de um olhar, sobre afogando. Céus e terra se encontram em meu coração, é tão mar. Glória, glória, glória. Eu não perco meu tempo em momentos quando eu me lembro que Ele me Glória a Deus. Tá tudo pago. Tá pago. Glória a Deus. Você está perdoado em nome de Jesus. Como igreja, nós podemos dizer isso. Esse é o papel da igreja. Você está perdoado em nome de Jesus. Você está perdoado em nome de Jesus. É Ele que perdoa, o nome dele perdoa, o sangue dele perdoa. O sangue lava, o sangue purifica. Remanabachandarabalababasai. Oh, ramanaba. Sinta o amor de Deus nessa noite. Sinta o amor de Deus nessa noite. Sinta o amor de Deus nessa noite. Não é porque você merece, não é porque você quer,
é porque é favor de Deus. Talvez você não queira abraçar ninguém. Talvez você não quer perdoar alguém. Talvez você se sinta desconfortável com isso. Mas eu devo informar para você que perdão não é sentimento. Perdão é atitude. Você sabe quem que você tem que abraçar hoje? A pessoa que mais te desafia. Sabe quem você tem que abraçar hoje? A pessoa que é mais difícil de abraçar. Talvez você tenha questões aqui na igreja. Talvez coisas aconteceram, eu não sei nada daqui, irmão. Mas eu sei que o nosso Deus é o Deus de perdão. Eu sei que o amor dele te alcança mesmo você com todas as suas debilidades. Eu sei que ele te alcança mesmo você todo sujo. Eu sei que ele te alcança independente do que você fez. E às vezes você se torna o juiz do outro. E por causa de pouca coisa você quer distância. Sendo que quem te pegou no colo, sendo que quem te abraçou te pegou totalmente destruído no lamaçal do pecado. O Senhor Jesus Cristo quer, Ele quer um conserto de alguém aqui hoje. Eu não sei quem é. Para você saber que é Deus que fala contigo. Nesse momento eu libero, para que rapazes possam abraçar as meninas. Sabe como é que é o negócio? Porque são sexos opostos, sabe? É uma pessoa, um homem que tem problema com a mulher, é uma mulher que tem problema com o homem. E o Senhor quer derrubar isso agora. Tem que quebrar essa barreira, porque vocês precisam entrar juntos em 2019. Deus te trouxe aqui hoje para resolver esse problema. Quero ser sensível à voz do Espírito. E peço em nome de Jesus agora que você faça algo diferente. Vocês vieram aqui, receberam um abraço de Jesus, foram abraçados. Agora eu quero que você saia do seu lugar e abrace alguém. Qualquer pessoa, saia do seu lugar, seja desafiado agora e abrace alguém. Não fique no seu lugar, procure alguém. Procure a pessoa que você precisa. Vai lá e dá um abraço e diga: olha, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Eu quero quebrar isso agora. Faça isso, faça isso. Quebra as cadeias, Senhor. Joga no chão tudo aquilo que não presta. O que precisa ser, meu Pai, destruído. Derruba as muralhas de Berlim espirituais agora. Receba o amor de Deus, porque o céu é amor. A igreja é amor. Aleluia. Receba de Deus.
pastor Paulo. Irmãos, tem alguém que precisa abraçar o pastor Paulo? Dá a mão aqui, vai não. Tem alguém aqui hoje que precisa abraçar o pastor, entendeu? Precisa abraçar o pastor, eu não sei porquê, mas você vai abraçar. Você que sentir no seu coração nessa noite, você que é essa pessoa, e você vai abraçar. Eu estou andando com ele, eu estou navegando nessas águas com ele aí, ó. Você que precisa, pega ele de mim e fala: pastor, eu quero abraçar o senhor. Quem é que precisa? Quem é? Cadê você? Onde você está? A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Alguém precisa abraçar o pastor Paulo nessa noite. Abraça o pastor Paulo. Você que precisa, você que quer, você que diz: eu preciso te abraçar, pastor. Eu preciso de um abraço seu. Você precisa. Crede nos meus profetas e prosperareis. Crede nos meus profetas e prosperareis. Tudo que passar debaixo do bordão do pastor será abençoado. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Irmãos, nós queremos orar pela vida do nosso bispo. Eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito aqui. Sabe, bispo, quando eu estava ali sentado, o Espírito Santo falou comigo: você sabe que tem um ministro do Evangelho precisando de ajuda, e eu quero que você seja a minha mão na vida dele. Então, quando o Senhor contou aquele testemunho, eu não me contive lágrimas em saber que tem um homem de Deus precisando de ajuda. E eu pedi para Deus: Deus, essa igreja será a mão do Senhor na vida de muitas pessoas. Nós queremos agradecer imensamente a vida do Senhor, também de sua família, e dizer que nós amamos sua vida, bispo. E nós queremos dizer que o Senhor é nosso. Fala para ele: bispo, o Senhor é nosso. E nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor, bispo. Essa igreja aqui sempre estará pronta para marchar. Quando o homem de Deus disser marchem, nós marcharemos. Nós sabemos muito bem que a caminhada cristã, trabalho de liderança não é fácil. Mas sempre que o Senhor quiser encontrar um abraço, pode vir aqui na IDB Jardim Europa. Você vai encontrar muitos abraços. Dá uma salva de palmas para esse homem de Deus aqui, amém?